Nós estamos na semana, nós fechamos, né, dia 26, no sábado, a semana epidemiológica 39. Pensando avaliando o HC, a gente tem uma pequena redução, mas ela é basicamente só estabilidade mesmo. Foram feitos dos pacientes do HC 5.370 exames até agora, foram 55 confirmados na última semana, contra 51 na outra, subiu um pouquinho, mas isso é de diagnóstico, né? E mortes baixou de 15 para 14. Então, a gente tem uma estabilidade, embora tenha essa redução aí numérica aí. O volume de exames está diminuindo bastante, mas ainda assim no LDMAD a gente fechou a semana com 79 mil, ainda 200 cidades atendidas, 79 mil exames feitos até a sexta. Pensando na região de Campinas, continua sendo Barão Geraldo e o Mansões Santo Antônio principais pontos de infecção, a maior densidade realmente hoje da Mansões Santo Antônio. O que mudou um pouquinho é que o Santa Genebra, que tinha diminuído, voltou a crescer bastante na última semana. Foi só isso. Centro de Campinas, essa parte mais densa aqui, por exemplo, do Mansões, o centro de Campinas, há 2 meses atrás, o ala era enorme aqui, essa parte amarela toda, que é a mais densa, era bem grande. O centro de Campinas está bem pequeno. Se vocês lembrarem lá da comparação, mudou bastante. Município, a gente fechou, então, o município de Campinas com 31.115 exames, né, casos confirmados por exames. Nós tivemos nessa última semana, então, 999 positivos adicionados contra 1.137 na anterior, 1.800 na outra. Então, a gente está mantendo uma redução consistente. Mortalidade também, a gente teve 67 na semana anterior e 5,1 agora, também redução. E assintomáticos, que vem desses dois primeiros números, né? Então, assintomáticos, o cálculo, a gente está com cerca de 5 mil assintomáticos hoje em Campinas, nesse início de semana, contra 6 mil no início da semana passada. Somando os assintomáticos, então, cerca de 15,5% de Campinas teria tido já Covid. Olhando na região metropolitana de Campinas, a gente teve aqui, depois do feriadão, que a gente teve uma elevação, a gente teve 2 ondas, na verdade, aí de alta e queda em casos positivos. E a gente está vendo, a gente já viu a primeira dessas ondas em mortalidade. Então, a gente fechou com 103.535 casos positivos na região de Campinas. Foram 4.800 nessa última semana, contra 5 mil na outra, então está reduzindo. 24 mil sintomáticos agora, contra 25 mil na outra. Então, a gente mantém uma redução, apesar de ter elevado o patamar, né? A redução estava maior 3 semanas atrás. Se olhar a mortalidade, a gente já enxerga, então, a primeira onda de elevação de mortalidade por causa daquela, como reflexo da primeira daquelas 2 de alta de casos ali. Tivemos 150 mortes nessa última semana contra 158 na semana anterior. Então, óbitos também a gente está mantendo uma redução. Ainda em ocupação de leitos, continua tudo da mesma maneira. A gente está a cada semana reduzindo, então já foram 7 semanas seguidas reduzindo o número de leitos, mas ainda assim, a gente com 16,5 leitos por 100 mil habitantes, né, de UTI reservados para Covid, ainda assim, a gente está reduzindo na região metropolitana de Campinas, reduzindo a ocupação de leitos com UTI. A gente manteve o número de internações por semana, foi a mesma da semana anterior, mas reduzimos ainda na região. E no município também, a gente teve 61% ocupado e fechamos essa última semana com 58%, mesmo reduzindo mais um ponto aqui no número de leitos, né? Na rede pública, então, a gente fechou a semana no sábado com 83 vagas, ou seja, 83 leitos disponíveis, né, dos reservados para Covid, e na privada 36 leitos. Então, a ocupação de hospitais ela continua melhorando a cada semana. Pensando no estado, a gente está vendo um reflexo também daquelas 2 ondas, da mesma maneira que a gente viu na região metropolitana de Campinas. Fechamos com quase 971 mil casos positivados e enxergando essa reação aí de 2 ondas pós-feriadão. A gente tinha uma constante aqui na redução, a gente continua reduzindo, a elevação não foi suficiente para poder ter uma elevação de casos positivos, a gente continua reduzindo, mas o patamar está 5 vezes maior do que era 2 semanas atrás. Foram 46 mil casos novos nessa última semana, contra 49 na outra, então redução. E mortalidade também, a gente está vendo a mesma coisa. Foram 1.385 mortes na última semana contra 1.574 na outra. Então, continua reduzindo, embora a velocidade de redução tenha diminuído. São Paulo, então, 13,24% da população já tiveram. Ô, Elbi, Oi. desculpe,
A relação entre mortalidade e número de casos, está havendo uma variação? Porque o pessoal tem sempre dito que não, agora a gente entende melhor a doença, a gente consegue cuidar melhor dela, que entra no hospital. Isso dá para ver nos números? A relação entre mortalidade e o que você falou? Número de casos. E número de casos? Sim, ela está mantendo dentro daquelas proporções. Mortalidade e número de casos está mantendo. As curvas, elas são paralelas, entendeu, Gonçalo? Elas vão acompanhando o mesmo nível. Depois eu separo um gráfico que faz essa comparação, na próxima eu coloco aqui para a gente ver. Mas elas estão obedecendo as mesmas proporções, só que o cálculo é feito em cima de mortalidade, porque se na variação de exames aí a gente, um laboratório ou outro alterarem os números aí, for um laboratório de impacto grande, isso seria afetado. Então, ele é feito ainda em cima de mortalidade, e considerando mortalidade 1%. Porque então não houve, considerando isso assim, né? Não houve nenhuma evolução assim, digamos assim, de tratamento que fizesse, por exemplo, que Não, caísse de 1% para 0,5%, 0,2%, coisa assim, né? Não teve. Tá bom, não, ok. não, 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 isso não teve, não. Beleza. Uma alteração que está tendo, que aparece às vezes na imprensa, a gente vê a notícia falando, por exemplo, essa semana, estamos no patamar igual de maio. Aí você vai para os números, isso não é verdade. Está no patamar, a gente realmente está descendo, mas está no patamar igual final de junho. Só que, na verdade, dependendo do dia que a pessoa filtra os dados, ele vai ter uma variação. Porque, na verdade, você tem que filtrar os dados quando você fecha a semana epidemiológica. Então, só depois, pegando os dados até sábado, fechou sábado à noite, é que você consegue fazer comparação adequada. Então, tem Entendi. algumas coisas que saem na imprensa que são esquisitas, mas é por causa disso, o dia que a pessoa está pegando as informações. Ô, Gonçalo, Agora, em relação à mortalidade, não mudou nada. de melhora no tratamento, eu acho que foi a adição de anticoagulantes, né? Que foi feito, mas isso foi descoberto lá atrás, né? Foi lá Lá atrás. em março, acho que já Pois estavam é, fazendo Marcelo, isso. mas eu E isso fez esperaria, se diferença. fosse uma coisa assim espetacular, né? Que a gente percebesse uma relação, uma redução na relação de mortalidade para o número de casos, mas não acontece. Quer dizer, está se mantendo basicamente constante, ou seja, não dá para o cara relaxar mesmo, achando, não, mas agora o pessoal trata muito. Não, não, não. Realmente melhorou, deve ter agilizado, mas. Gonça, uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não vi os números, mas talvez o que tenha havido uma melhora aí é nas sequelas, né? Talvez com esses tratamentos a gente tenha menos sequelas para as pessoas que sobreviveram. Isso eu acho que seria legal aparecer em algum momento, mas eu não tenho certeza. Agora, em Nada a relação ao resto, eu respeito não vi, disso, Eu não. não. acho que é esse o ponto, porque é isso, eu vejo o entusiasmo dos médicos muito grande quando eles dizem que realmente eles estão conseguindo melhorar. Hoje em dia, quem entra que era quase uma sentença de morte, né? Entubou, puta, era mais de 50% de mortalidade. Agora não, é bem menor, o número de entubados diminuiu bastante. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, agora eu acho que vai nessa direção que você falou. Deve ter a pessoa que passa por uma coisa grave dessa, deve ficar bem menos sequelado, mas acho que a mortalidade ainda é uma coisa que a pessoa ainda não entendeu. Tá bom, beleza, vamos lá. Olhando para o Brasil, a gente tem o mesmo efeito, só que a gente na verdade, a gente não teve aquelas duas ondas, uma onda só no Brasil, foram 234 mil casos novos na semana, a gente continua, então, com uma redução, ele elevou por causa do feriadão e voltou a cair, está no mesmo patamar. Mortalidade, a gente também teve esse mesmo efeito de uma elevação 2 semanas pós-feriadão e caindo agora de novo. Foram 5.602 mortes adicionadas nessa última semana. Para o Brasil, os dados para número de casos positivos e mortalidade são muito complicados você avaliar no início da semana, logo depois do fechamento, porque esses dados são alimentados pelas secretarias estaduais de saúde e tem algumas que vão alimentar só na segunda ou na terça-feira. Então, se você filtra no domingo os dados para colocar, a curva não muda, mas só que, porque não são de tanto impacto assim, mas se você pegar o número absoluto e colocar para comparar, esses números na terça-feira eles alteram. Até terça-feira eles estão alterando, por causa do atraso do lançamento dos dados, né? Na evolução comparada, então, aí a gente fechou a semana com 4.689.000 casos positivos, 140 mil mortes, então foram 234 mil casos novos no Brasil e 5.602 mortes, como a gente falou. Então, com essa estimativa de assintomáticos e os casos registrados, 13,46% do Brasil já tiveram. O último da comparação com 2019,
o fechamento que eu fiz isso daqui foi na sexta-feira, foi dia 25. Então, considerando até dia 25, os números até dia 25, 2019, a gente teve 393.020 mortos por causas que podem ser associadas a Covid sem Covid. Em 2020, para esse mesmo período, foram 482.820 mortes, para a mesma coisa. De 2019 para 2020, então, tivemos 82 mil mortes a mais. Então, aquela história de que a Covid rouba mortes de outras causas, isso é verdade. Embora a gente conheça que realmente diminuíram mortes por acidentes e outras coisas, mas a gente tem 82 mil mortes a mais, porém, das 139 mil mortes até a sexta-feira, 98.323 é que foram exclusivamente adicionadas pela Covid. 41 mil mortes, elas eram mortes já previstas para esse ano por essas causas, mesmo sem a doença. Nos slides... Oi? Na realidade, a gente podia interpretar de outra forma. Quer dizer, ao invés de dizer que a Covid rouba a morte de outras causas, na realidade, a Covid evita a morte de outras causas, né? Sim. Ela evita Nessa questão evita a morte de... Agora, mesmo o que ela evita não é suficiente, né, para contrapor o que ela... Agora, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, na realidade, e relativiza com a população, eu acho que a nossa situação deve ser pior do que a americana, hein? A americana tem o quê? 300 milhões de pessoas? Quanto é que tem nos Estados Unidos? Não sei de cabeça. Não sei. Mas se tiver 300 milhões de pessoas por lá, a gente está ali pau a pau. A mesma situação terrível. Uhum. Mais de 300 milhões, sim, Gonçalo. Mais de 300 milhões, né, Marilene? A proporção, nós estamos pior que os Estados Unidos. Sim, é só em números absolutos que a gente está 2 milhões a menos, mas na verdade... Nós estamos pior que os Estados Unidos, pior que a Índia, eu não sei não, viu? O Brasil, dos grandes países, é o pior. Uhum. Sim. Vamos lá. Nos slides que vão para vocês, tem uma parte que eu acrescentei, não mudou nada em relação à letalidade, né, por faixa etária e comorbidades. Mas nessa parte de informações, como está espalhando, né, eu acrescentei uma parte aqui, além do geral sobre a doença, algumas perguntas que são comuns. Na semana passada eu tinha colocado sobre a presença e a permanência, a temperatura ambiente em algumas superfícies, e agora sobre o uso ou não de máscaras, porque novamente estão tendo algumas ondas aí de pessoas falando, alguns médicos postando vídeos falando que máscara não adianta nada, que as pessoas não têm que usar, ou então alguns postando que máscara é prejudicial e não benéfica. Então, eu coloquei algumas questões sobre máscara em shopping, em escola, em ambientes fechados, ambiente aberto. Tem essas informações aqui também que vão nos slides. Tá bom? Muito bom, muito bom.